Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos estar justamente tratando de como nós podemos perseverar e persistir quando o meio em que nós estamos, ele vai estar contrário ao nosso pensamento. E quando as circunstâncias que estão à nossa volta, elas vão apontar para uma direção diferente daquilo que a gente está esperando acontecer. E muitas vezes nós vamos nos encontrar sozinhos, acreditando numa direção e num resultado em que as pessoas não vão estar acreditando. Vamos acreditar numa direção e num resultado em que as pessoas à nossa volta, elas vão estar desacreditando daquilo. E aí nós vamos ter que persistir. Nós vamos ter que estar fundamentando a nossa fé em algo, em conceitos que você precisa estar ali regando, que você precisa estar a cada dia edificando, né? Essa certeza interna de que Deus ele está com você, de que vai fazer, muitas vezes ela vai ser contrária à maioria das pessoas que está à sua volta, porque as circunstâncias também vão apontar numa direção contrária. Quando nós buscamos na palavra de Deus construir esses conceitos, nós vamos entender muitos desses conceitos de uma forma, né, de letra, na forma da letra. Você lê, você consegue entender, mas a sua aplicabilidade ela é complicada, porque ela envolve muitas variáveis, variáveis dinâmicas do dia a dia, circunstâncias que a todo momento se alternam e mudam de direção e a gente começa a ter dúvida sobre determinada coisa acontecer ou não. Quando você pensa, por exemplo, num conceito muito bem conhecido sobre fé, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. De uma forma bem simples, é um conceito que para nós ele vai edificar, vai pavimentar uma estrutura em que você pode aí construir pensamentos. Mas o convívio no dia a dia, ele pode ser bastante desestimulante a esse conceito. E então, você tem que estudar, você tem que olhar com mais amplitude. O seu olhar ele tem que captar mais situações do que aquelas situações cotidianas em que a maioria das pessoas está vendo e que apontam para um resultado contrário daquele que você está esperando. O livro de Romanos, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos traz ali um entendimento bastante interessante desse conceito. Ele diz que a fidelidade de Deus, ela vai se cumprir apesar da incredulidade de muitos. Ou seja, essa incredulidade coletiva, ela não pode apagar, ela não tem força para apagar a fidelidade de Deus. E o que significa a fidelidade de Deus? Significa que ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Significa que ele vai cumprir aquilo que ele tem falado. Significa que ele vai cumprir aquilo que a sua palavra diz. Então nós precisamos trazer à existência os conceitos que nós aprendemos, mas também temos que conseguir aplicá-los às situações e às circunstâncias que nós vivemos a cada dia, a cada minuto, a cada situação, porque são essas situações cotidianas, são as várias situações pelas quais nós passamos é que, na verdade, constroem a nossa fé, apesar de sabermos o conceito bíblico dessa fé. Então nós precisamos passar pelo que passamos e precisamos entender que Deus ele está sempre trabalhando para nos fortalecer. E às vezes nos fortalecer significa nos colocar em situações difíceis, situações as quais nós não queremos viver, não queremos passar e não queremos permanecer por algum tempo. Então é preciso que, como diz a palavra de Deus, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. São conceitos que muitas vezes eles precisam ser agrupados para que nós possamos aí criar para nós mesmos
uma consciência do que está acontecendo e que aquilo que está acontecendo à nossa volta, que muitas vezes nos faz pensar em que nós estamos na direção errada porque não vemos, não temos o apoio das pessoas, não temos o apoio daqueles que a gente acha que tem mais entendimento do que nós, esse sentimento ele é bastante prejudicial para a nossa fé. Que nós possamos estar entendendo a palavra de Deus e que essa palavra ela venha nos edificar, conforme diz o livro lá no livro de Hebreus, né? É o exercício da palavra. Ela nos torna aptos a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. É o exercício dessa palavra que nos vai nos tornar aptos a estarmos aí preparados para receber coisas grandes que Deus tem para nossas vidas. Que Deus esteja abençoando a todos nessa hora e que a sua fé seja fortalecida com essa palavra, esse simples comentário e meditação que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Que Deus esteja abençoando sua vida e te fortalecendo e que você possa crescer nas circunstâncias em que você vive e que você possa avançar naquilo que Deus ele tem para a sua vida. Amém.